Bom, vamos receber ele, Glauber Braga, conosco, a partir de agora. Quero muito saber como é que ele está. Aliviado, deputado, ou não? Como é que você está se sentindo hoje? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso UOL News. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto, Josias, a todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão. Sim, por um lado aliviado, mas por outro lado sabendo que essa é só uma parte da tarefa de um momento que está sendo muito difícil no Brasil e que ainda vai exigir muitos passos que precisam ser dados. Mas é evidente que depois de 1 ano e meio de um processo no Conselho de Ética, o desfecho traz algum alívio e outras tarefas. Vai encarar esses 6 meses assim como umas férias? Vai fazer o que nesses 6 meses, deputado? Bem que eu gostaria, mas não será o caso, né? Eu vou continuar militando, vou continuar fazendo política, vou me reunir com as pessoas que compõem o mandato e com as forças políticas que dão sustentação ao mandato para definir os próximos passos. Agora quero ter minimamente mais tempo também para cuidar do meu filho, para estar com ele, para levar mais à escola, para pegar mais a escola, para acompanhar tudo que está acontecendo com a vida dele. Mas vou continuar militando, fazendo política, organizando as atividades, não vai ter como parar de jeito nenhum. Olha, deputado, ficou a impressão de que o Hugo Motta incluiu o seu processo, o pedido de cassação do seu mandato, nessa fila que estão também a Carla Zambelli, o Alexandre Ramagem, o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele incluiu o seu pedido de cassação nessa fila um pouco para fazer um aceno ao bolsonarismo e ao conservadorismo na casa. Acha que esse contraste acabou favorecendo essa solução que manteve os seus direitos políticos, a sua elegibilidade e impôs essa suspensão de 6 meses? Acha que essa comparação, bom, nós vamos caçar porque reagiu à agressão de alguém que ofendeu a sua mãe e vamos aliviar a barra dos demais, esse surto de ridículo na comparação pode ter favorecido a solução que, em certa medida, o beneficiou? Josias, o grande derrotado nessa história são dois, os derrotados. O Hugo Motta e o Arthur Lira, porque o plano traçado por eles não era esse. O plano traçado por eles era: caça-se a Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Por quê? Porque ela já estava caçada. Ela já tem os direitos políticos dela, ela já está inelegível por um período de 8 anos e ela está presa na Itália. Agora, a justificativa de uma eventual cassação da Carla Zambelli, que não tem nenhum efeito prático de maneira mais robusta, né, pelo menos no que diz respeito ao desdobramento da sua atuação política, justificaria também ele me caçar, essa era a intenção, e combinado com isso, a anistia votada na prévia em relação aos golpistas e a manutenção da elegibilidade do Eduardo Bolsonaro. Esse era o plano. Só que o plano deu errado. Deu errado por quê? Porque eles utilizaram os métodos tradicionais de coação com quem não se dispõe a estar submetido ao que eles fazem, né? Eles utilizaram comigo, utilizaram com o pessoal e outras forças que têm outros métodos de reação ao que eles fazem, ao que eles realizam. Então, ele mobilizou ontem com toda a força para que a cassação fosse aprovada, né? Em determinado momento da sessão, do lado dele estava Kim Kataguiri com uma listagem contando votos e ligando para as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, é só pegar as imagens que você vai ver lá o Kim Kataguiri olhando nome por nome junto com o Hugo Motta, de quem estava na sessão, quem não estava. A informação que eu tive é que em determinado momento, Arthur Lira, só ele pode confirmar essa informação para você se é verdadeira, ele entra cuspindo, marimbondo pela chapelaria e se dirige então para uma reunião com o Hugo Motta, que foi exatamente no momento em que eu estava utilizando da palavra na tribuna e que o vice-presidente assumiu e o Hugo Motta se ausenta do plenário. Ele teria saído
Eles é que vão poder confirmar se é verdade. Eu não vi, mas essa informação que eu recebi, que ele foi para se reunir com o Arthur Lira. E trabalharam até o último minuto para ter os 257 votos. Mas aí teve um combo, ou seja, o que tinha acontecido no dia anterior, cerceamento da atividade da imprensa, o corte do sinal da TV Câmara, o ataque, evidentemente, completamente desproporcional ao que fizeram os golpistas que sequestraram a mesa em alguns meses. Tudo isso levou a uma grande mobilização nas redes e por parte da imprensa também, que exerceu influência sobre a posição dos parlamentares no plenário. Além, evidentemente, de uma articulação intensíssima dos aliados no plenário, né? Ou seja, as pessoas estavam ali com a convicção de que poderiam virar esse jogo. Quando eu, então, não sou cassado, Hugo Mota não consegue o cumprimento também da cassação da Carla Zambelli, porque na forma, era uma forma dele dar um indicativo de que tinha feito um equilíbrio do jogo. Então ele sai derrotado no conjunto daquilo que fez. Eu espero que isso sirva como uma lição, como um aprendizado para ele, para o Arthur Lira, de que eles podem muito, mas que eles não podem tudo. Albert, bom dia para você, né? Antes de mais nada, solidariedade pelo que aconteceu no dia anterior, né, daquelas cenas lamentáveis que a gente viu no Congresso Nacional. E aí, exatamente que falando um pouco disso, você começou a comentar o que eu ia te perguntar. Eu queria que você analisasse com relação realmente ao peso daquele momento no que aconteceu no desenrolar do dia seguinte, porque a impressão que ficou, né, também é o seguinte: se o Hugo Mota não tivesse mandado a Polícia Legislativa te dar um mata-leão e tirar você do plenário, né, agredindo Sâmia, agredindo Célia, agredindo todo mundo, agredindo jornalista, né, aquele circo tipo que lembra os piores anos da ditadura militar. Se não tivesse ocorrido aquilo, talvez a história desse processo do dia seguinte, da votação do seu mandato, teria sido muito diferente. E aí eu queria que você analisasse. Você tem informações sobre de quem foi a ideia de Jerico por conta daquela ação violenta? Foi dele mesmo, Sakamoto. Pelas informações que eu tenho. Bom dia. Eu chego na Câmara, participo de uma audiência, de um ato da Comissão de Direitos Humanos sobre Memória, Verdade e Justiça, uma exposição das mulheres que tecem, que está acontecendo na Câmara. As pessoas ainda me perguntam: e aí, não vai acontecer a cassação? Eu falei: eu acho que nessa altura do campeonato, até o final do ano, não, apesar de já estar preocupado e com os olhos abertos. Quando eu saio, até me dirigir ao carro, eu recebo a informação da deputada Luciane, que estava no Colégio de Líderes. Ele fechou a sala só com parlamentares e anunciou que votaria, então, a minha cassação. Imediatamente, eu gravo no estacionamento da Câmara um vídeo avisando as pessoas o que estava ocorrendo, e eu tive muito pouco tempo para a tomada de decisão, porque a cassação seria votada no dia seguinte. Isso foi feito como tática, fazer próximo ao recesso parlamentar, com pouco tempo de reação e anunciando de um dia para o outro, para evitar também um processo de mobilização. E aí então veio a ideia de sentar na cadeira da presidência da Câmara e denunciar para as pessoas o que estava ocorrendo. Por que eu digo que foi ele? Porque a conversa da Polícia Legislativa era essa, né? Eles diziam: olha, nós não queremos fazer isso, mas a ordem é essa. Ao ponto de, quando eu fui retirado da cadeira e ainda estava sendo levado para fora daquela parte superior do plenário, há um desconforto e uma briga oral entre membros da segurança, onde um dizia: não, ele já saiu da cadeira, e o outro dizia: mas essa não é a ordem, não é esse o combinado, né? Então houve uma disputa. Então teve uma ordem expressa do Arthur Lira para fazer aquilo. Deputados que tentaram uma interlocução com ele antes receberam a notícia de que não, que ele iria mandar desocupar. E aí todo o processo, eu já observava no plenário o que estava acontecendo. Eu vi eles evacuarem o plenário. Recebi a informação de que fecharam o sinal. Você está se referindo ao Hugo, né? Hugo Mota, você falou agora há pouco. Eu falei do Lira? Com Lira, né? É o Hugo Mota. É muita paixão. O inconsciente sabe mais. E sabe quem, durante todo esse período,
articulou e trabalhou para que o Hugo Mota fizesse isso, mas a ordem final foi do Hugo Mota. E se tem Arthur Lira, ele tem muitas culpas e responsabilidades, mas nesse caso em específico, a determinação de fazer do jeito que foi do Hugo Mota. Então, Sakamoto, respondendo à tua pergunta, foi isso. Foi ele quem, por todo aquilo que a gente tem de informações e pelo diálogo e pela conversa da Polícia Legislativa, foi quem ordenou fazê-lo. E eu digo mais, assim, eu tenho que também saber o momento de vencer a batalha e ganhar fôlego e me preparar para as próximas jornadas. Mas isso eu faço questão de dizer. Eu acho que isso tem que servir como aprendizagem também para o deputado Hugo Mota, porque assim, o que ele fez não se faz. E eu não estou falando só do que fez comigo, do que fez com a imprensa, do que fez com as liberdades democráticas. Eu estou falando do que ele fez com a Polícia Legislativa. Intimamente, eu conto com o respeito da Polícia Legislativa. E eles, se vocês perguntarem, vão dizer isso. Agora, Hugo Mota, depois do que fez de mandar os caras tirarem, mandar eles fazerem o que fizerem, e depois dizer que não foi ele, pode ter certeza que ele não conta com respeito da Polícia Legislativa, a não ser que faça uma reflexão e que venha a pedir desculpas por aquilo que fez. Tanto é que foi desmentido por um próprio policial legislativo que disse, não, a ordem veio da presidência. Ponto aí, né? Será que só desculpas funcionam? A gente até estava conversando aqui com um jurista e ele dizendo que é preciso investigar o que aconteceu ali, porque foi muito grave. Aquilo é um ataque à democracia, né? O senhor, de alguma maneira, pretende ir além, buscar algum tipo de justiça nesse sentido, ou é melhor não mexer mais nisso? Não, já fizemos e concordo contigo. A responsabilização, ela independe de um processo de reflexão, né? Então, a responsabilização ela precisa existir. Então, tanto é que no mesmo dia eu fui à delegacia, registrei boletim de ocorrência junto com a deputada Sâmia e com a deputada Célia. A deputada Célia foi quem mais se machucou na perna. E a partir disso fizemos exame de corpo e delito e o encaminhamento, então, à Procuradoria-Geral da República para que tome as devidas providências. O combo, ele além de ser perigoso, ele é muito grave, né? Ou seja, evacuar o plenário da Câmara, retirando os jornalistas, interrompendo a transmissão da TV Câmara e depois colocando a culpa na Polícia Legislativa, dizendo que não foi ele, e um policial legislativo desmentindo, dizendo que a ordem partiu da presidência, concordo plenamente contigo. Isso tem que ser devidamente investigado. Deputado, agora aquela pergunta Deputado. mais ampla e de reflexão sobre a vida, né? Eu lembro que a gente conversou aqui depois do episódio e você ainda estava muito emocionado com tudo aquilo quando aconteceu o episódio daquele cara ficar te pressionando com tudo aquilo e você acabar perdendo a cabeça. O que você traz, o que você leva? Eu acho que leva um tempo também para a gente digerir tudo isso, de aprendizado com esse episódio todo, né? Com esse episódio todo. Ontem a gente estava acompanhando o choro e foi muito emocionante o relato da Sâmia e Nali, ela falou, eu odeio chorar em público, não faço isso, mas aqui eu venho falar sobre o que a nossa família viveu e tudo mais, e ele perdeu a cabeça por uma coisa que qualquer pessoa perderia, quem faria diferente do que ele fez ao ser atazanado por alguém por tanto tempo? O que você traz de aprendizado? O que isso que aconteceu contigo, deputado, fará com que alguma mudança ocorra no seu comportamento ou acha que também não precisa mudar em nada? Tem um aspecto político, Fabíola, e tem um aspecto também de natureza pessoal. Do ponto de vista político, eu acho que tudo o que aconteceu dá uma demonstração evidente de que a gente tem que se jogar e apostar numa mobilização que seja a quente, que não fique restrita ao quadrado institucional quando uma injustiça é cometida. Em todas as reuniões do Conselho de Ética, movimentos sociais, pessoas presentes. Ontem, em menos de 24 horas, uma mobilização grandiosa de pessoas dentro da Câmara. Uma greve de fome de quase 9 dias, com as pessoas de dentro do Conselho de Ética também sendo solidárias. Em 1 mês e 18 dias, percorrendo 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, sempre com reuniões plenárias, atos lotados. Então, essa é uma opção, ou seja, não ficar refém daquilo que a institucionalidade te impõe, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista pessoal, eu estou com o coração tranquilo, mas eu acho que tem uma coisa que é importante que eu já tinha dito, já tinha falado sobre isso
na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez seja importante quando o assédio, o ataque, que passa de qualquer razoabilidade, aconteça, você imediatamente expõe e fale sobre ele em público. Talvez eu não tivesse reagido daquela forma ao provocador do MBL se lá atrás, quando Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o Éder Mauro, Gilvanda Federal, foram vários deputados de extrema-direita, se utilizaram de xingamentos à minha mãe porque perceberam que eu ficava desestabilizado com aquilo. Eu já acho que já relatei isso aqui para vocês. Eu já tinha falado sobre isso em casa. Eu falei com Sâmia e com minha irmã. Falei, eu vou acabar perdendo a cabeça, porque eles já perceberam que isso é algo que me desestabiliza e eles atacam minha mãe. Com minha irmã, falei, nossa mãe, de maneira muito covarde. E na CCJ, quando eles estavam na minha frente e que eu disse isso tudo, disse tudo que eles tinham feito, eu tirei uma carga muito pesada das minhas costas, sem precisar ter uma reação que não fosse pensada ou que fosse reativa. Então, acho que a exposição do ataque ou do assédio permanente, como eles fizeram, é uma lição que eu tiro, né? Ou seja, quando isso acontece, imediatamente isso pode evitar um extravasar num momento de forte emoção, né? Então, acho que essa é uma lição também que fica desse momento. Olha, deputado, ontem nós entrevistávamos aqui a deputada Sâmia Bonfim, que é sua mulher, e ela estava segura de que a sua cassação ocorreria. Ela dava como favas contadas, pelo que nos disse aqui ontem pela manhã. Do mesmo modo que ela também avaliava que a Carla Zambelli deveria ser socorrida e manter o seu mandato, ter o mandato preservado. Alguma coisa aconteceu, né? E houve aquela reversão no plenário, colocaram em votação aquele parecer alternativo, sugerindo que, em vez da cassação, houvesse a suspensão por 6 meses, no seu caso, e passou ali raspando, 226 votos a 220, mas ficou claro que não havia no plenário 257 votos para cassá-lo, né? O que efetivamente aconteceu? Mas eu queria muita sinceridade da sua parte. Foi a comparação? Poxa, vamos caçar esse deputado, por mais que a gente não goste dele, e vamos salvar a Carla Zambelli, vai ficar ridículo, né? Um reagiu ali, uma ofensa à mãe, a outra está foragida, presa em Roma, né? Em que medida o apoio do Palácio do Planalto pesou nessa deliberação do plenário ontem? O que aconteceu efetivamente a seu juízo? Fora a resistência, e é notável a resistência, mas os senhores não tinham voto. A esquerda, sozinha, não produziria esse resultado. O que aconteceu de fato? Josias, numa decisão que se deu por 3 votos, porque na prática, a primeira votação, que foi 226 a 20, se 3 votos tivessem ido para o outro lado, isso poderia ter feito com que, naquela deliberação, eles votassem, em primeiro lugar, a cassação. Isso poderia ampliar o esforço político de reta final de Hugo Mota e companhia. Todas as ações que foram adotadas, né, tanto as de articulação quanto as de denúncia política do que estava acontecendo, elas tiveram um componente fundamental. Então não foi um único elemento nessa história. O papel que exerceram vários companheiros, eu cito aqui a deputada Fernanda Melchiona, que quando a gente também já tinha dado como certo que a cassação seria aprovada e que se manteve firme, não, tem chance da gente reverter, eu estou sentindo que existe uma possibilidade, um clima. Isso fez, inclusive, com que existisse um apelo de 10 parlamentares, aproximadamente, entre eles o deputado Arlindo Chinaglia, chegando perto de mim antes da minha fala e pedindo que eu mantivesse as posições de princípio na fala. Eu citei isso, inclusive, no meu discurso, mas que procurasse segurar a adjetivação de natureza pessoal com os parlamentares. Quando eu me dirigi ao microfone também para responder às mentiras que estavam sendo faladas por Nicolas Ferreira e que a deputada Talíria
vira e fala, não fala agora, vamos deixar para falar aqui daqui a pouco, eu falo sobre isso. Quando o governo também, através do seu líder, sobe à tribuna, faz uma intervenção, quando o governo assume publicamente essa posição como a sua, através da sua orientação e através de um esforço político também para que essa cassação não ocorresse. Quando na véspera há uma denúncia, uma mobilização intensa nas redes, e a mobilização foi muito grande contra a cassação, demonstrando para os deputados que o que estava acontecendo era uma injustiça. Quando o conjunto de deputados que estavam no plenário se levantam e começam a fazer a disputa política, não só aberta, mas também na denúncia do que estava ocorrendo para fora, todos esses componentes se juntaram. Então, eu não posso de maneira nenhuma menosprezar o que foi a opção política pela denúncia e pela mobilização das ruas, porque toda essa articulação realizada no dia não seria suficiente se a gente tivesse uma sessão pouco observada, sem acompanhamento popular e sem uma decisão que fosse fazer um enfrentamento a quente. Mas é muito provável também, e eu posso dizer isso, e por isso é complementar, que o enfrentamento a quente, a publicidade que foi dada a tudo que estava acontecendo, se não fosse a abnegação e a capacidade política, o discurso de Sâmia, tudo aquilo que foi feito no plenário, com os deputados ali também, que estavam convictos de que aquela era uma disputa crucial, virando voto até o último minuto, se isso também não tivesse sido realizado, você não teria esse esforço complementar. Então, acho que as duas coisas se casaram. Nem houve uma decisão política de se manter restrito ao quadrado da institucionalidade, dizendo, nós vamos aqui só para uma articulação política. Se essa fosse a decisão, a gente tinha perdido, mas não houve também, depois da mobilização a quente na rua, a falta de um esforço diplomático interno. As duas coisas se casaram, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e numa decisão apertada como foi, todos esses fatores tiveram um papel decisivo. Claro, o tempo está encerrando, mas eu queria te perguntar uma coisa com relação à questão do Conselho de Ética. Né? O Conselho de Ética ele não tem coerência. Né? Você vê bater deputados, gente que cometeu falhas gravíssimas, né? Bate, traição à República, inclusive, né? Bate, não fez nada, não, segue o jogo. E tem outros casos seu que parece que você cometeu um genocídio, tipo, a forma como o Conselho te tratou de uma maneira geral. Ou seja, você tem pesos diferentes, né, que são dados a questões, na verdade, que de uma forma insana. Sabe? Ou seja, o que entra e o que sai não dá para a gente saber, depende muito mais da capacidade de articulação política da pessoa que está sendo investigada, né, ou analisada, ou dos interesses dos grupos políticos lá, do que propriamente dito do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Na sua avaliação, existe alguma possibilidade disso mudar? Né? Existe alguma possibilidade de a gente ter um conselho de ética de fato que seja um conselho de ética, ou o conselho de ética vai continuar sendo apenas essa pantomima, esse teatro que vai operar de acordo com a força política de cada um dos envolvidos? Sakamoto, eu acho que isso acontecerá quando houver uma ampliação da participação direta das pessoas no acompanhamento do que acontece, não só no Conselho de Ética, mas no conjunto dos espaços institucionais. Quando é que se acaba com o orçamento secreto? Se acaba com o orçamento secreto, é evidente, com as medidas judiciais que estão sendo tomadas, mas quando há um amplo esforço social de denúncia, de acompanhamento, de fiscalização e de cobrança, demonstrando que aquilo tem um efeito político negativo na trajetória dos parlamentares que o fizerem. Então, é a mesma coisa para o Conselho. Quanto mais ele fica restrito a uma posição corporativa e menos acompanhado socialmente, com menos poder popular, tendo a possibilidade de intervir, maior a possibilidade de se transformar num instrumento de vingança, como foi contra mim,
Porque apesar de toda a mobilização e da denúncia, eles ainda se sentiram confortáveis no Conselho para transformar num instrumento de vingança e num instrumento de blindagem, como aconteceu no caso de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que a tua pergunta ela não tem uma resposta simples, mas ela tem um caminho indicado. É o processo de ampliação, de fiscalização, do controle social sobre o trabalho dos parlamentares, e isso, evidentemente, no futuro, com a construção de um poder popular de fato, onde as decisões não fiquem restritas ao quadrado institucional. Deputado, logo na sequência a gente vai entrevistar o deputado Bibo Nunes, que é do PL, e tomou uma punição por ter votado pela sua salvação, entre aspas, que não é salvação, né, de salvar o seu mandato. Como é que foi receber um voto do PL, assim, hein? Ele não votou pela salvação do meu mandato, não, Fabiola. Ele, inclusive, fez um discurso muito desrespeitoso, tentando a cassação do mandato, tentando chegar aos 257 votos. Só que qual foi o impasse criado? Quando eles sentiram que não tinham os 257 votos, eles ficaram com medo de perder, ou seja, a suspensão não ser aprovada e não alcançar os 257 votos para cassação. Qual foi o cálculo que eles fizeram? De repente, a gente insiste então na cassação e fica sem suspensão e sem cassação, e amanhã Glauber está aqui na sessão nos próximos dias e nem a suspensão de 6 meses nós tivemos. Então, nenhum deles, nem Bibo Nunes, nem Kim Kataguiri, nem essa turma, eles votaram pela defesa. Pelo contrário, eles votaram pelo medo de que a cassação não viesse a ser aprovada e, por isso, a aprovação de uma suspensão de 6 meses. E veja como é que é a ironia da vida e do destino. O deputado vai dar entrevista daqui a pouco e ele não tem nem como dizer diferente, não tem como dizer que não foi isso que aconteceu, porque ele sabe que foi. Foi o medo de que a cassação não fosse aprovada e, para isso, eles preferiram uma suspensão, porque se criou um impasse com nenhum dos dois lados, chegando no primeiro momento aos 257 votos. Tá certo, pronto, já ficou aí. Já tem, não preciso nem perguntar nada para o deputado Bibo que vem aí. Tchau, deputado Glauber. Muito obrigada por estar aqui hoje trazendo a sua versão e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Fabiola, Sakamoto, Josias e a todo mundo que está acompanhando aqui a UOL nesse momento. Um grande abraço. Um abraço, Obrigado. muito obrigada. Tchau. Bom, para quem está conosco na TV, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente recebe justamente esse deputado aqui do PL para falar sobre o comportamento ontem. Vamos lá, Sakamoto. A gente ouviu agora o Glauber, ele falando, tá bem mais tranquilo, claro, diante de tudo que aconteceu, mas com muita mágoa ainda, né? É que, na verdade, o processo é aquilo que a gente estava conversando com relação à questão do Conselho de Ética. O processo do Conselho de Ética, ele é muito doido, né? Precisa ter um Conselho de Ética. Quando a gente ouviu o Glauber, né, e ele justifica, né, fala o que aconteceu, mas ele mesmo e todos os aliados dele falavam, olha, ninguém está negando que ele precisa de uma punição, mas de acordo com aquilo que está previsto nos regimentos da Câmara. E o problema é que acabou sendo muito mais pesado do que outras punições que são impostas a pessoas lá dentro. E aí a gente tem vários e vários casos, né, da esquerda à direita. Não estou falando que é um monopólio da direita, não. É esquerda e direita, você tem casos mais graves que passam reto. E aí não tem como não dizer, e quando a gente vai entrevistar parlamentares, pessoas que eram críticas ao trabalho do Glauber, eles podem ser críticos, tá? O parlamento está aí para isso. Muita gente fazia crítica, não, mas ele pega pesado, ele denuncia, ele fala disso, ele fala daquilo, tá. Mas não é isso que está em jogo na avaliação do mandato dele. O que está em jogo na avaliação da cassação do mandato dele era a questão daquele episódio. E todo mundo que a gente estava entrevistando falava do comportamento do Glauber, não, ele pega pesado, ele faz isso e aquilo. Tá bom, mas era isso que estava em jogo? Não, não era. Não era. Então, o que acontece? No meio de tudo isso, gerava aquela sensação de que ele estava sendo cassado que estava se caminhando para a cassação, não por conta de um fato que aconteceu específico, mas por conta do conjunto da obra da sua atuação no Congresso Nacional. E isso não é aceitável. Né? Você tem parlamentares da esquerda e da direita que pegam duro.
Você tem parlamentares que sobem e pegam duro, que falam, que apontam. Lindbergh, né, líder do governo, faz isso. Nicolas Ferreira faz isso, né? Só que ninguém discute cassação. Então, no meio de tudo isso, ficou sim essa mágoa, mas não por conta do caso apenas, não por conta do ataque à mãe dele nem nada, mas a minha impressão é que ficou a mágoa por conta do processo no Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que acaba não tendo lógica, não tendo muita coerência, Fabiola.